Agradecemos a todos que têm estado conosco toda semana, estudando a palavra de Deus. O tema dessa semana é Jesus, o sacerdote fiel. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza nos momentos que sim. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti a oportunidade que nos dá a cada dia, que Teu Santo Espírito esteja conosco. Pedimos suas bênçãos, agradecemos a Ti por tudo, pedimos em nome de Jesus. Amém. A fidelidade, né, no português, às vezes é confundida, né, porque fidelidade, fiel, vem da mesma base do original. O tema que trata Jesus como sendo fiel, a gente tem que lembrar que está tudo relacionado com o plano da redenção. E no plano da redenção, Deus, né, a gente pode ver ao longo da história, que as promessas de Deus, cada uma delas tem sido cumpridas. E se não há alguma coisa acontecendo, provavelmente está relacionado conosco. O verso dessa semana diz: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo e culpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Começando aqui pelo fim, né, diz que Jesus, né, é exaltado acima dos céus. A única pessoa que recebe esse título, né, na Bíblia, exaltado acima dos céus, é o próprio Deus. Então, mais uma consideração para a gente entender que Jesus é Deus e também tornou-se sacerdote. E a palavra sacerdote significa aquele que intercede ou substitui a pessoa em prol de alguma coisa. E diz lá que convinha que houvesse um sumo sacerdote. Sumo significa, né, o principal sacerdote, que fosse santo. Santo significa separado, um propósito, né? A gente separa alguma coisa com um propósito. Por exemplo, o sábado é separado, né? Dentre os dias, né, que existe na semana, o sábado foi separado com um propósito de quê? De adoração, propósito de estarmos na presença de Deus. Inculpável. Jesus não poderia ter culpa, senão ele não podia interceder por nós. Sem mácula. Mácula é defeito, falha. Então Jesus veio sem mácula em relação aqui ao pecado. Separado dos pecadores, porque ele veio cumprir um papel, né, diferente do nosso. Nós não somos iguais a Jesus nesse sentido. Então Jesus vem substituir ao primeiro Adão. O primeiro Adão, quando foi tentado, não tinha pecado. Então Jesus também veio nessa mesma condição de Adão, sem pecado. E aqui nos diz Hebreus 8, de 1 a 2, que, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Na verdade, um sumo sacerdote não teria essa prerrogativa. Mas quem é esse sumo sacerdote? É o próprio ser divino, é Deus. Então, como ele unifica a questão do sacerdócio com a própria natureza divina, então agora nós temos um sumo sacerdote divino que vai sentar no trono da majestade. E diz agora que Jesus assume um papel, né, de ministro, né, no santuário, e aí mostra claramente algumas coisas. Pessoas dizem, né, que não existe santuário, e a doutrina principal da igreja adventista é relacionada ao santuário, não é nem ao sábado. Existem também outras denominações religiosas que também guardam o sábado, e também existe também os judeus, né, e outros povos que também guardam o sábado. A doutrina que nos distingue está relacionada à área, à existência de um santuário no céu. Então a própria Bíblia diz aqui que Jesus assume o sacerdote de um santuário onde? No céu, que é um verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor, ou seja, Deus fundou e não o homem. Então o santuário terrestre, na verdade, como a Bíblia diz, era uma cópia, era um modelo do que existia no céu. Por isso que quando Deus diz, faça o quê? Construa um santuário, Deus diz o quê? Conforme um modelo que ele mostrou, né, para Moisés fazer, né? E isso está aqui, ó, em Êxodo 25:8. Me farão um santuário e habitarei no meio deles. Como seria esse santuário? No verso 9 diz, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo. E para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. Então, o santuário celestial sempre existiu, é o lugar onde Deus habita. Já o santuário terrestre é uma cópia, e ainda posso dizer para você que é uma cópia simplificada do original. Não dá
para dizer que o santuário terrestre teria as mesmas características, né? E detalhes como o santuário celestial. Mas as funções e todo o processo do santuário é similar. Aqui diz, que Apocalipse 1, verso 5, diz que da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Então Jesus também é fiel, e esse termo fiel aqui significa aquele que nós temos credibilidade, aquele que garante e cumpre o que promete. Isso significa a palavra fiel. E testemunha é aquele que presencia algo que ocorreu. Então Jesus presencia e ele dá testemunho para nós, para a nossa salvação. Ele também diz aqui que ele é o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Primogênito aqui não é o que significa primeiro. Alguns confundem primogênito com primeiro. Primeiro é o primeiro que nasceu. Primogênito para Deus é o principal dentre os que morreram. Quem é o principal dentre os que morreram? Jesus. Porque morreram pessoas antes, né, de Jesus, né? Abel, né, foi o primeiro e vieram muitos outros. Mas Jesus, quando morre, como um ser humano, quando ele torna seu nome e morre, ele é o primogênito, ou seja, ele é o principal dos mortos. Por quê? Porque ele assume um papel fundamental para garantir a nossa salvação. Diz aqui também que ele é o príncipe dos reis da terra. Príncipe também no original não significa que tem um rei acima de um príncipe. Sim, príncipe significa a palavra principal também. Então, primogênito é principal e também príncipe também significa chefe, cabeça, principal dos reis da terra. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, Jesus, por nos amar, aqui diz que o próprio sangue dele, que ele usa como sacrifício, né, de cordeiro, nos lava dos nossos pecados. Nos lava por quê? Porque nós pecamos sempre. E se nós não formos lavados, nós não vamos ser purificados. É por isso que Jesus diz que nós temos que fazer uma parte que cabe a nós e não a Jesus. E essa parte é fundamental. Está lá em 1 João. Vamos ler aqui. 1 João, verso 1. Capítulo 1, verso 6. Ó. Verso 8. Melhor. Diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não a verdade de nós. E João escreveu isso aqui depois, né, de receber o Espírito Santo, depois que Jesus, né, já tinha ido, ou seja, João era ungido, já tinha recebido o Espírito Santo, era uma pessoa considerada santa, mas ele confirma aqui que se nós dissermos que não temos pecados, nós estamos enganando a nós mesmos e não há verdade em nós. O que nós temos que fazer? Aqui está escrito: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ainda diz mais: se dissermos que não pecamos, fazemos, né, a Deus mentiroso e sua palavra não está em nós. Então, de fato, Deus não mente. Então, quem está mentindo somos nós. Então, aqui mostra claramente, né, também em Apocalipse 19:11, diz assim: e vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e que estava sentado sobre esse cavalo branco, chama-se fiel e verdadeiro. Então Jesus, pode ver na Bíblia, está sempre relacionado com a palavra fiel, fidelidade, verdade. E verdadeiro o quê? Porque o que é Deus? Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A lei de Deus é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. E por isso diz aqui que Jesus julga e peleja com justiça. Peleja contra quem? Contra Satanás e suas hostes. Hebreus 2,17 fala assim: ó, por isso convinha que em tudo Jesus fosse semelhante a nós. Semelhante por quê? Porque semelhante não é igual. Na matemática, dois números são considerados semelhantes e não iguais. Por quê? Porque ele não tem a mesma matéria, a mesma constituição. Dois gêmeos univitelinos são semelhantes. Eles podem vir do mesmo óvulo, mas por terem matéria diferente, eles são semelhantes. Não pode dizer que são iguais. Na verdade, não existe nada igual, né? Então aqui diz também que Jesus é semelhante. Por que é semelhante? Ele tem todas as características, tem a mesma essência que nós, seres humanos. Ele é 100% humano, assim como nós também somos humanos. Mas ele não é só humano, ele também é o que? Divino. Por isso que ele é semelhante. E diz que para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Então, ter misericórdia é ter compaixão. Desde quando Deus tem misericórdia de nós? Desde que Adão e Eva pecaram. Era para ter o quê? Deixado de existir. Mas não deixaram de existir porque Deus teve misericórdia. Então a graça já existia desde aquela época. Como alguns dizem que a graça só passou depois que veio Jesus e veio o Espírito Santo. Não, a graça significa algo dado que nós não merecemos. Então, por exemplo, Noé, Deus disse que achou, e Noé achou graça.
É só ver aqui a passagem de Noé, ó. Gênesis capítulo 6, né? 6, verso 8. Olha a palavra graça aqui. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, cai por terra esse argumento dizendo que a graça só veio depois que Jesus veio e que o Espírito Santo veio. Né? Então, a graça existe desde sempre, que nós necessitamos dela desde sempre. Aqui diz, né, também que Jesus vem para expiar os pecados do povo. E o plano da redenção justamente envolve todo esse processo, né? E Jesus teve que assumir vários papéis, né? Várias características, várias funções, porque quem salvou a humanidade foi quem? Deus. Quem é Deus? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isaías 53:12 diz, por isso, diz aqui, Deus o Pai diz que Jesus, como assumiu uma parte, né, importantíssima, por isso, né, Deus prometeu, darei, né, a Jesus, darei a parte de muitos, e com os poderosos, né, Jesus repartirá o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, só contado, por quê? Porque ele não era transgressor. Mas no meio dos julgamentos, em todos aqueles processos que houveram, as pessoas disseram que Jesus era transgressor e que Jesus estava morrendo porque tinha feito alguma coisa errada. Não, ele não tinha feito. Ele foi só contado, mas ele não era transgressor. Mas o que ele tinha feito? Levou sobre si o pecado de muitos. Por que a palavra aqui fala muitos? Porque o plano da redenção é para salvar todos, mas nem todos aceitarão a salvação. Então é por isso que está dizendo aqui que levará o pecado de muitos. Jesus leva o pecado de quem? De quem aceita ele como Senhor e Salvador. Quem confessa os pecados diariamente para ele. Quem aceita ele como Salvador e Senhor. Aí Jesus assume esse papel. E ao assumir esse papel, Jesus leva os nossos pecados, que nós não suportamos. E aí a Bíblia diz o quê? Jesus também intercede. Por que Jesus intercede? Porque como nós somos pecadores a cada dia, se o normal era a gente ser destruído. Por que nós não somos destruídos? Porque Jesus está dizendo, ó, ele continua ainda perseverando. Jesus intercede, ou seja, trabalha perante quem? A Bíblia diz perante ele mesmo, porque a Bíblia diz que quem é o juiz é Jesus também, né? Você vê como é interessante, né? A Bíblia diz que Jesus é o juiz também, né? No Novo Testamento, a Bíblia diz justamente que Jesus aqui nos julga. Isso está lá em João. Deixa eu ver aqui, ó. João 5:22. Também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, quem é Jesus intercede perante quem? Perante ele mesmo. Mas aí, mas não é perante o Pai? Interceder perante ele mesmo, está intercedendo perante o Pai e perante o Espírito Santo. Não existe a separação entre o que Jesus faz e o Pai faz e o que o Espírito Santo faz. Quem salva a humanidade? Deus. Então aqui diz que é por isso que aqui fala, da mesma maneira também o Espírito, assim como Jesus, ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém quando a gente está orando. Mas o mesmo Espírito também intercede. A palavra de Jesus intercede, como sumo sacerdote. Aqui também a palavra interceder está relacionada também ao Espírito Santo. O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aqui também diz que esse Espírito, né, Santo é o quê? É o Espírito de Cristo. Aí é algo misterioso. Porque se é o Espírito de Cristo, é o Espírito do próprio Deus. É o Espírito do Pai e do Espírito do Filho. Como é isso? Nós não sabemos. Só que a Bíblia diz que é isso. Romanos 8:9 diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Esse Espírito aqui é o Espírito Santo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito de Deus. Então, aqui Deus envolve o Pai e também envolve o Filho. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, agora falou agora de forma específica, né? Então, o Espírito de Deus aqui também é o Espírito de quem? De Cristo. Assim como também é o Espírito de quem? Do Pai. Essa pessoa não pertence a Deus. Se ela não recebe o quê? O Espírito de Cristo. Como é que a gente recebe o Espírito de Cristo? Uma pergunta interessante, né? Isso está respondido lá em Atos. Atos, capítulo 5, explica como é que a gente recebe. E a coisa é bem séria. Porque não é todo mundo que está recebendo o Espírito, não. Tem uma condição. E Pedro foi quem explicou isso. Ó. Aqui, ó. Atos 5:32 diz, Pedro chega disso, né? Fala sobre Jesus como Salvador, no verso 1. Deus, com a sua destra, o elevou, né? Jesus a príncipe Salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E ele diz, nós somos testemunhas, ou seja, a gente confirma
acerca dessas palavras. Nós e também quem? O Espírito Santo. Que Deus deu, então Deus dá o Espírito Santo para quem? Aqueles que lhe obedecem. Então, a gente não pode dizer que todas as igrejas recebem o Espírito Santo, nem todas as pessoas recebem o Espírito Santo, né? Porque Deus só dá o Espírito Santo para quem obedece a Ele. Como é que a gente sabe que, que estamos obedecendo a Deus? Pela palavra. Jesus diz, pelos frutos, você conhece o quê? A árvore. Então, se você não está seguindo a palavra de Deus, dificilmente eu posso dizer que você está recebendo o Espírito Santo. E que espírito é que a gente recebe? A Bíblia diz também que existe espírito, né, de anjos caídos que enganam as pessoas e desvia as pessoas do caminho da salvação. Hebreus 9,14 diz aqui, ó, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno. Então a Bíblia também fala aqui que o Espírito Santo, assim como o Pai é eterno, alguém tem dúvida e diz que o Espírito Santo é o ministério dos anjos. Existe anjo eterno? Não existe anjo eterno. Mas a Bíblia diz aqui que o Espírito Santo é o Espírito que é eterno. Cristo, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, então Jesus é eterno? É. O Pai é eterno? É. E o Espírito Santo é eterno? É. Olha a Bíblia dizendo aqui que o Espírito Santo é eterno. Então não tem mínima condição do Espírito Santo ser anjo, nem ministério de anjo. O Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Então Jesus se oferece a si mesmo também e oferece aqui ao Pai e ao Espírito. E o que é que Jesus faz? Purifica as vossas consciências das obras mortas. Isso é maravilhoso. Ou seja, quando a gente confessa nossos pecados, Jesus purifica a nossa mente. Consciência está relacionada com a mente. Porque se a gente não for purificado na mente, a gente nunca vai abandonar. Para servir a Deus vivos. Aqui é uma pergunta. Então, o sangue de Jesus, pelo Espírito Eterno, tem condição de fazer o quê? Nos purificar a nossa consciência das obras mortas. Morta está relacionada ao pecado. Jesus é um sacerdote. Vem como Jesus assume o papel de sacerdote por causa de nós, seres humanos. E a Bíblia diz que isso ocorre e Deus confirma. Em Hebreus 5, de 5 a 9, diz, assim também, Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote. Jesus não se autonomeou. Mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Quem falou isso? Deus o Pai. Também disse em outro lugar, que tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está escrito num salmo. E aí você vê que o salmo está bem... Às vezes a gente lê o salmo e pensa que não tem nada a ver com Jesus, mas você vai ver lá tudo a ver com Jesus. Jesus vem segundo a ordem de Melquisedeque. Por que segundo a ordem de Melquisedeque? Porque existia outra ordem, né, que veio depois, que é a ordem de Levi. Mas qual a diferença entre elas? Nós vamos ver. O qual no dia da sua carne, Jesus, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido ao que temia. Então, mas Jesus foi livrado da morte? Não, Jesus morreu. Que morte é essa? Aí nós temos que entender que a Bíblia fala lá em Apocalipse 20, 10, 14 a 15, que o pecado que nós pecamos era para morrer a morte eterna, que a Bíblia chama de segunda morte. Por que a gente não morre essa morte eterna? Porque Jesus fez um pacto, né, entre o Pai, Filho e Espírito Santo de dar uma oportunidade à humanidade. E essa oportunidade é dada okay, através de Jesus vindo, tornando-se humano e morrendo na cruz. Aí quando a gente aceita Jesus como Salvador, nós temos chance de quê? De não morrer a segunda morte. Mas aqueles que não aceitam, a Bíblia diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Essa morte é o quê? É a morte eterna. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quando é que nosso nome vai para o livro da vida? Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, pelo batismo. E pode ser tirado do livro? Pode. É se a gente abandonar Jesus. Por isso que Jesus diz que quem perseverar até o fim é quem vai ser salvo. Então, voltando aqui, diz que Jesus fez clamor a Deus e foi ouvido. Então, Jesus foi ouvido porque Jesus, como ser humano, ele tinha que pagar uma pena. Que pena é essa? Da segunda morte. Então a gente tem que agora acordar. Jesus morreu na cruz para pagar a nossa morte eterna. A segunda morte. Por que Jesus então voltou? Porque Jesus é Deus. É por isso que nenhum anjo, nenhuma outra criatura podia assumir esse papel. Porque tinha que morrer a morte eterna. Quem pode fazer isso e voltar? Nem Satanás imaginava que Deus ia fazer isso. Jesus morre a morte eterna como inocente. E aí ele tem direito a essa vida. Então ele retoma essa vida, sendo o ser divino, e ele dá essa vida para quem? Para você e para mim.
Louvado seja o nosso Deus. É por isso que diz que ele veio ser a causa de eterna salvação para todos que ele obedece. Só de novo aqui a palavra obedece. Obedece. E como é que a gente obedece? A cada dia a gente tem que estar lutando para obedecer, porque não é fácil, não. A tentação é diária. Hebreus 2, 14, 16 diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, Jesus participou de carne e sangue, participou. Tem algumas doutrinas, inclusive algumas sociedades que dizem que não são secretas, mas são secretas, como Rosa Cruz, maçonaria, né? Sociedade Teosófica, que diz que Jesus ele não tornou-se humano, mas ele aparentemente era humano, ele só parecia ser humano, e que na cruz ele de fato nem morreu na cruz. Tem esse monte de teorias, né? Para tentar deturpar o plano da redenção, e nesse caso acaba todo o plano da redenção, porque se Jesus não morreu na cruz, se ele não se tornou humano, o plano da redenção, segundo a Bíblia, é um falho e mentiroso. Então, eu tenho certeza que quem está mentindo são eles. Diz aqui, também ele participou das mesmas coisas, Jesus tornou-se humano, como nós, para que pela morte dele, ele morreu, ele aniquilasse o que tinha o império da morte. Quem que tem o império da morte? O diabo. O diabo significa enganador. Então, engano, Satanás é que trabalha com engano. Deus não trabalha com engano. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Que servidão é essa? É o pecado. Nós estamos ainda sujeitos à servidão. Estamos. Mesmo a gente batizado, a gente ainda está sujeito à servidão. Estamos. Se a gente relaxar, o pecado toma conta da gente. Nós temos que lutar com Deus para o quê? Para vencer a má natureza. Quando a gente batiza, quando a gente confessa os pecados, não quer dizer que nós a nossa natureza pecaminosa ainda não foi transformada. Ela só vai ser transformada o quê? No dia que Jesus voltar na segunda vinda. Aí nós teremos uma nova natureza. E diz, porque na verdade Jesus não tomou anjos. Jesus não veio salvar anjos. Jesus veio salvar a mim e a você. Eu espero que você entenda isso. Mas tomou a descendência de Abraão. Por quê? Porque ele prometeu. E aquilo que Deus promete, meus irmãos, Deus cumpre. Ele prometer para você, pode ter certeza. Mesmo você morto, ele vai cumprir a promessa. Não tenha dúvida, não. E diz que Jesus aqui, ó, era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Como eu falei para você, era o rei de Salém. E ele não só era rei, mas também era sacerdote. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Jesus tem duas coisas. Uma, ele é rei dos reis, né? Senhor do Senhor. Por quê? Porque é o ser divino. Mas quando ele se torna humano, ele vem substituir Adão, que era o quê? O rei da terra. E aí Jesus, sendo rei, também teve que assumir outro papel de quê? De sacerdote, ou sumo sacerdote. É por isso que é segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Melquisedeque, além de rei, também era sacerdote. E Deus diz que, por isso, né, Jesus segue essa ordem. Que ordem é essa? A ordem é forma, determinação, tipo. Isso significa ordem. Né? Por exemplo, ordem dos números reais, ordem dos números naturais. Tem as características. Números naturais, números inteiros. Né? A ordem, né, de numeração. Então, ordem significa justamente isso. Está relacionado com o tipo de sacerdócio e reinado que Jesus tinha que assumir. Então, aqui diz que Deus é quem escolhe Jesus segundo essa ordem. E escolheu antes de quem? Antes de existir a ordem de Levi. Então, alguns ficam pensando, quer dizer que Jesus veio abolir a aliança, né? Qual foi a primeira aliança, na verdade? A primeira aliança é essa. A primeira aliança é essa. Que Deus fez com quem? Com Adão e Eva. Não foi Levi, não. Nem foi com Abraão, não. Eles já são sequência dessa ordem. Já são sequência dessa aliança. E aqui diz que Abraão deu o dízimo de tudo. E alguns dizem que o dízimo é só para o judeu, o dízimo é só para o ano passado, né? É mesmo? Abraão era judeu? Abraão é pai de quem? Isaac, pai de Jacó, Jacó pai de quem? De Judá. Então, não tem base nenhuma. Dízimo é dado porque Deus é nosso Criador. Por isso está na Bíblia. Gênesis 49, 10 a 11 diz que também Jesus tinha o quê? Aí eu mostro aqui porque que Jesus é rei. A Bíblia fala, né, que aquele que viria salvar a humanidade viria da descendência de Judá. E Deus falou que o cetro não ia se arredar de Judá. Quem é o cetro? Aqui é Jesus. Nem o legislador dentro do seu país. Quem é o legislador? O legislador é quem dá a lei. Quem é que dá a lei?
Deus. Então Deus também vai vir de onde? Da tribo de Judá. Até que venha Siló. Quem é Siló? Siló é Jesus. E a ele se congregarão os povos. Diz ainda algo que cumpriu quando Jesus veio como humano. Ele amarrará seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Lavará a sua roupa no vinho e a sua capa no sangue de uvas. Olha, eu digo para você, não existe possibilidade de existir outro Messias, não. Tem alguns esperando o Messias vir aí, mas se você estudar a Bíblia, não há mais base nenhuma. Não há condição de existir outro Messias, não. O Messias é só um, Jesus. Apocalipse 12, 4 a 5 diz que Satanás guerreou contra Jesus lá no céu. E diz, nessa guerra Satanás perde. E diz aqui que na cauda, né, Jesus, né, quando expulsou Satanás, Satanás veio com quem? Levou a terça parte das estrelas do céu. Essas estrelas aqui está relacionada com os anjos, com os demônios. Ou seja, a terça parte dos demônios, ou dos anjos que lutaram, né, com Satanás, um terço veio junto com Satanás e lançou-a sobre a terra. Então aqui Satanás está governando a terra com uma terça parte dos anjos. E a Bíblia diz que o nome de Satanás aqui é dragão. Parou diante da mulher que havia de dar a luz. É que essa mulher aqui é a igreja e essa mulher também aqui é Maria. As duas coisas. Para que dando ela a luz lhe tragasse o filho. Quem é o filho aqui? Jesus. E deu à luz um filho do homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. Então, reger significa o quê? Reinado. Jesus é rei. E seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. É o que está acontecendo depois que Jesus morre e ressuscita. Em Hebreus 7, de 21 a 22, diz assim: mas este Jesus, com juramento, né? O Deus, na verdade, com juramento disse o que? Deus o Pai falou, jurou o Senhor e não se arrependerá. Falou o quê? Tu, Jesus, és sacerdote eternamente. E aí, você quer dizer que vai haver necessidade de Jesus estar intercedendo por nós eternamente? Não. O papel do sacerdote não era só esse. O sacerdote era o quê? É ligar nós com a divindade. Quem é que fez essa ligação entre nós e a divindade? Jesus. Esse é o papel do sacerdote. O papel de pagar, né, a conta pelos pecados, quem fazia o quê? Aí é o cordeiro. Mas o sacerdote é que faz a ligação entre a divindade e nós. Então Jesus vai fazer essa ligação para quanto tempo? Eternamente. E segunda ordem, meu coração, por quê? Que Jesus também é o quê? Rei. É o nosso rei divino. De tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador. Então a verdadeira aliança é essa. A aliança com os animais, sangue de bodes, tudo era o quê? Fazia parte de no original, fala de ensaio geral. Todas aquelas festas, toda aquela cerimônia está relacionada com ensaio. Ensaio por quê? Porque num dia viria o quê? O original. Quem é o original? Jesus. Hebreus 7, 24 a 26 diz, mas este, porque Jesus permanece quanto tempo? Eternamente. Ó, aqui, ó, Jesus é eterno, o Espírito Santo é eterno, e Jesus tem um sacerdote perpétuo. Perpétuo aqui é o quê? Eterno, porque Jesus não morre mais. Portanto, pode também Jesus salvar perfeitamente os que por aí ele se chegam a Deus. Chega a Deus como? Chega a Deus a quem? Jesus é Deus. Chegando a Jesus, que é Deus, chega também a Deus o Pai, chega também a Deus o Espírito Santo. Vivendo sempre para interceder por eles, para manter a ligação entre nós e a divindade. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, que santo, a gente já explicou, inocente, imaculado, separado dos pecadores e mais sublime do que o céu. Por que ele é mais sublime do que o céu? Porque ele é o ser divino. O próprio universo não é mais sublime do que Deus. Deus é o ser sublime. É o Senhor da glória. Louvado seja nosso Deus. Daniel 7, 13, 14, ó, tudo na Bíblia, meus irmãos, está relacionado com Jesus. Pode investigar que você vai ver. A Bíblia diz aqui em Daniel 7, 13, 14 que Daniel em visão estava olhando nas minhas visões de noite e eis que vinha na nuvem do céu como um filho do homem. Quem que vai vir na nuvem do céu? Está lá em Apocalipse, né? Jesus vem na nuvem do céu e todo olho verá. Apocalipse 1, 7. E diz que esse filho do homem dirige ao ancião dos dias. Quem é o ancião de dias aqui? É Deus o Pai. E fizeram chegar até ele. Isso aqui é a cerimônia que ainda vai acontecer. E diz, e foi-lhe dado domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Quando isso acontecer? Quando Jesus vier na segunda vinda.
E o seu domínio é um domínio eterno. Então, existe domínio, existe. Quem é que está dominando a terra hoje? Satanás. As pessoas pensam que não dão domínio, né? Ah, não tem que ter domínio, não. Todo mundo é igual. Não se confunda. No céu não existe democracia. No céu existe teocracia. E esse é o sistema de governo que é eterno. Não vai ser mudado por causa de nós, não. Um dia a democracia vai deixar de existir. Todos esses sistemas corruptos que Satanás hoje tem trabalhado para manter as pessoas escravizadas. Um dia Jesus vai ter um domínio que é eterno, que não passará, e seu reino não será o que? Destruído. Amém? Louvado seja nosso grande Senhor e Deus. Mas se existe um reino, existe um governante, nós temos que seguir o que? As regras do governante. Só tem dois governantes. Ou Deus governa, ou Satanás governa. Jesus é o quê? Um sacerdote eterno. Diz aqui em Hebreus 7, 15 a 16, ó, que muito mais manifesto que Jesus, a semelhança de Melquisedeque, se levantou como um outro sacerdote. Por quê? Porque ele veio cumprir o plano da redenção. Que não foi feito segundo a lei de um mandamento carnal. O sacerdote de Levi era baseado no nascimento, um descendente de Levi. Mas segundo a virtude da vida incorruptível. Segundo quem? Deus. Deus é quem instituiu Jesus como sumo sacerdote. E aqui, ó, Hebreus 13, 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa frase, não há mais condição de você não entender que Jesus é o ser divino. Porque há um único ser que pode ser o mesmo. Ontem é o quê? Todo passado, para trás. Hoje é o presente, né? E eternamente, quer dizer, tudo que vier na frente. Ou vinha para trás, significa eterno. Jesus é o mesmo. Amém? Por isso que Jesus fala, presta atenção. E aqui diz Salmo 110, verso 4, jurou o Senhor, não se arrependerá. Tu és sacerdote que eterno. Já expliquei o que significa aqui sacerdote eterno. Jesus mantém a nossa ligação entre ser divino e ele, né? Entre o ser divino e nós, de forma eterna. Jesus tornar-se humano fez isso. Segunda ordem de Melquisedeque. Hebreus 9:12 diz: nem por sangue de bodes e bezerros, mas o que? Pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado a eterna redenção. Por que é eterna redenção? Porque o sacrifício de Jesus foi perfeito. E esse sacrifício é suficiente para salvar qualquer ser humano. Porque o sacrifício é perfeito. Perfeito por quê? Porque Jesus cumpriu todo o plano da redenção para nos salvar. Amém. Hebreus 9:15, Jesus é o quê? Um mediador. O que é mediador? É o que eu falei para você. O sacerdote é o mesmo papel e o mesmo significado de mediador. O que é mediar? Alguém que está o quê? Ligando duas partes. Mediar é ligar duas partes. Para quê? Quem são essas duas partes? A humanidade, que estava perdida, e o ser, a divindade. Ele é o quê? Mediador do Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? O Testamento é baseado nele e não no sacrifício de animais. Para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, ou seja, Jesus morre para nos salvar, que havia debaixo do Primeiro Testamento. Ou seja, o sacrifício de animais, de cordeiro, todas aquelas cerimônias, alguns dizem foram abolidos, e alguns dizem que os sábados foram abolidos. Não, que sábados? Tem sábados que foram abolidos. Que sábado é esse? A Bíblia diz que são sábados cerimoniais, que ocorria aqui em dias e datas determinadas, que Deus chamava também de Shabá, descanso, mas não o sábado da criação do sétimo dia. Não era esse sábado que foi abolido. A Bíblia não diz isso. Continua até o fim. Então, os chamados, né? Nós somos chamados aqui agora para receber a promessa de uma herança eterna. Então, a herança para nós também é o que? Eterna. Deus vai nos dar a herança eterna. E a principal herança é o quê? Ser filho dele. Sendo filho, nós vamos herdar o quê? Todas as coisas. E todas as coisas são essas? Nós não sabemos. Eu sei que é todas as coisas. Miqueias 5:2 diz assim: e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel. Então Jesus ia nascer de onde? De Judá. Em qual lugar? Belém, Efrata. E quem é esse Jesus? Cujas saídas são desde os tempos antigos. Que tempos antigos é esse? Aí aqui explica: desde os dias da eternidade. Então, Jesus é desde quando? Desde o dia da eternidade. Isso foi escrito onde? No Velho Testamento. E ali, o outro, foi escrito em Hebreus no Novo Testamento. E a mesma frase em relação a Jesus.
Então Jesus é um sumo sacerdote sem pecado, inocente, imaculado, ou seja, sem nenhuma mácula ou defeito, separado dos pecadores. Jesus, né, Hebreus 9:28 diz assim, ele oferece quantas vezes? Uma vez somente para tirar o pecado de muito. E vai aparecer o quê? Uma segunda vez, o quê? Sem pecado ao que esperam para a salvação. Você está esperando Jesus? A gente espera Jesus mesmo vivo ou morto. Porque se você morrer tendo Jesus e tendo aceitado Jesus, você também vai estar esperando. E Jesus vai vir? Ele está garantindo que vai vir. Hebreus 4,15 diz, nós não temos o quê? Um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Então Jesus conhece as nossas fraquezas? Conhece. Mas a gente tem que confessar. Sem confessar, não há perdão. Sem perdão, não há remissão. Sem remissão, não há salvação. Porque como nós, Jesus, foi em tudo tentado, mas sem pecado. Jesus, meus irmãos, passou por uma tentação que alguns não podem imaginar. Similar a Adão, Jesus passou uma tentação sem pecado. Mas em tudo Jesus foi tentado. Adão foi só aquela tentação, já caiu. Jesus passou o quê? 33 anos sendo tentado. E graças a Deus venceu. 1 Coríntios 15, 49, 45 a 49 diz assim. O primeiro homem, quem é o primeiro homem? Adão. Foi feito alma vivente. E a alma vivente, isso aqui é o quê? Nós somos alma vivente. A Bíblia diz que existe agora um último Adão, que é um espírito vivificante. Quem é Jesus? Tá vendo que eu falei? Jesus veio ser o quê? O segundo Adão. E aqui diz, não é o primeiro o espiritual, senão o natural. Então o primeiro Adão foi o natural. Depois veio quem? O espiritual, que é o segundo Adão. O primeiro homem vem aqui da terra, é terrena. Quem foi? Adão foi criado do pó da terra. O segundo homem vem de onde? Do céu. Jesus veio de onde? Do céu. Jesus cria, meus irmãos, uma nova natureza. E aqui diz, qual o terreno também são os terrestres. Então, nós somos similar a Adão, o primeiro Adão. Nós pecamos, nós temos fraqueza, nós morremos. Mas Jesus veio nos dar o quê? Uma nova condição. Qual a condição? Do segundo Adão, que é o celestial. Então, quando nós tivermos essa condição, quando nós formos o quê? Transformados, no abrir e nos piscar de olhos, nós seremos o quê? Celestiais. E diz assim, assim como nós trazemos a imagem do terreno, também vamos trazer a imagem de quem? Do celestial. E não haverá mais o quê? Mais morte, luto, nem pranto, nem dor. Louvado seja nosso Deus. Deus nos dará o quê? Uma nova natureza. E aí, por isso que aqui diz, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, hoje, nova criatura é. Ou seja, ao aceitar Jesus, Jesus nos dá o quê? Já nos dá um carimbo. Você é meu, você vai ter uma nova natureza. Então, a partir de agora, as coisas velhas têm o quê? Que passar. Eis que tudo se firmou. Mas a gente é tentado ainda. A gente ainda comete erro, comete. Tem fraqueza? Tem fraqueza. Mas a gente tem que permanecer nele, para que nós possamos ver uma nova natureza. Essa é a nossa luta diária. Então, Cristo está vigilante, sabe tudo sobre os nossos fardos, perigos e dificuldades, e apresenta muitos argumentos em nosso favor. Ele adapta as suas intercessões às necessidades de cada um, como fez no caso de Pedro. Nosso advogado, Jesus. Quem é advogado? Jesus. Quem é advogado? O Espírito Santo também é nosso advogado. Enche a boca de argumentos para ensinar os que são seus e os que estão sendo provados e tentados a se prepararem contra as tentações de Satanás. Ele interpreta todo o movimento do inimigo e conduz o acontecimento. Tudo o que está ocorrendo na face da terra, essa pandemia, todos esses conflitos, essas tentativas, né, de retirar os direitos que Deus nos deu, que chama direitos naturais. Qual é o direito natural? Direito à vida, direito de vir, direito de ter propriedade, direito de ter suas próprias coisas, direito sobre governo sobre o seu próprio corpo. Isso são direitos naturais. E hoje Satanás está tentando retirar usando governos. Mas Deus, Jesus, está vendo o quê? Todos os acontecimentos. Então, Romanos 8,26 diz, da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Por isso que a gente tem que orar todo dia. Porque não sabemos que havemos de pedir como convém. Mas mesmo assim o Espírito Santo intercede por nós com os gemidos o quê? Inexprimíveis. Se você não orava ainda, comece a orar. Se não consegue orar de voz alta, ore na sua mente. E Deus vai te ver e vai te ouvir. E Jesus diz o quê? Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Quando é que a gente recebe o Consolador? Quando a gente aceita Jesus. Jesus manda o quê? O Espírito Santo.
para ficar o quê? Convosco para quanto tempo? Para sempre. O Espírito Santo só vai deixar a gente se nós abandonarmos ele. Ele não nos abandona, não. Mas se a gente deixar Jesus, o Espírito Santo não permanece conosco. E o que é o Espírito Santo? É o Espírito da verdade, ó. Que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque está sendo governado por Satanás. Então, se você está aceitando o governo de Satanás, você não vai receber o Espírito Santo. Porque não vê e não conhece. Por que não conhece? Porque para conhecer o Espírito Santo, você tem que aceitar Jesus e ser obediente a Jesus. Mas vós o conheceis, porque ele agora o que? Habita convosco, estará em vós. Quando é que o Espírito Santo passa a habitar em nós? Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Você aceita? Eu já aceitei. É por isso que o Espírito Santo todo dia luta comigo para o quê? Para eu vencer os meus pecados e as tentações que vêm sobre mim. Cabe a nós combater o quê? O bom combate. Completar a carreira e guardar a fé. Que Deus te abençoe, te dê um bom fim de semana. Já deseja-te um bom e um feliz sábado. Que começa quando? Ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.